Olá, mais uma vez estamos aqui no Nosso Futebol, reunidos para uma edição especialíssima do Nossa Resenha com um grande convidado, um grande personagem do futebol brasileiro, mas não só brasileiro, um grande personagem do futebol mundial. Eu e a Amanda Viana, que está aqui comigo, grande jornalista, nós vamos bater um papo aqui com o René Simões, que dispensa apresentações, por isso que eu não vou fazer apresentação nenhuma, o nome dele já é o suficiente. Já vou emendar aqui a primeira pergunta no nosso programa aqui, no Nossa Resenha. René, muito obrigado, primeiro pela gentileza, por estar conosco aqui, é um papo com um pouco mais de calma, né, tirando um pouquinho daquela velocidade do dia a dia para a gente conversar sobre futebol. E a minha primeira questão para você, eu queria uma visão geral sua do futebol brasileiro hoje em relação a calendário e em relação a SAFs, uma leitura geral sobre a organização do futebol brasileiro com tantas competições, com os jogadores reclamando muito de excesso de jogos, com os torcedores também reclamando de excesso de jogos, e o que o calendário hoje poderia ser mudado, ou na sua opinião está tudo ok, e o que a SAF, a profissionalização em tese do futebol, pode melhorar ou deixar as coisas como estão. Muito obrigado pela gentileza da tua participação mais uma vez, meu caro René. Prazer grande, Graziane. Amanda, um prazer também estar com vocês aqui. Se estivesse tudo bem no futebol brasileiro, nós não estaríamos há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, por si só, isso já mostra que não está tudo bem no futebol brasileiro. Há muita coisa de se corrigir. Agora, quando você tem uma empresa, aonde é que você começa a corrigir essa empresa? Não é lá embaixo, no funcionário, no chão de fábrica. Você começa a corrigir aqui em cima, né? São nos diretores, no CEO, e aí você vai para baixo. Então, o grande problema do futebol brasileiro, eu vejo que a CBF tem que se mexer. Ela é quem comanda o futebol brasileiro. Então, se a gente não souber o que nós vamos fazer daqui a 15 anos no futebol brasileiro, se nós não tivermos isso bem estruturado, né? Como é que nós vamos captar jogadores, como é que vão ser nossas competições, como é que vão ser nossos treinadores. Se a gente não tiver isso tudo bem planejado, há 4, 5 anos atrás, eu recebi um planejamento da Federação Portuguesa de Futebol. 2030, eles estavam muito à frente. No futebol brasileiro, a gente todo ano, toda vez que acaba uma Copa do Mundo, a gente tenta resolver o futebol brasileiro. Sabe como? Na escolha do treinador da seleção. Tudo para se escolher o futebol, o treinador. Quando o treinador é uma pecinha muito pequena dentro dessa estrutura toda. Nós temos que ver aonde é que nós temos os centros de treinamentos para potencializar toda essa estrutura. Ainda ontem, eu estava escutando o programa de vocês, um dos programas, que era o presidente do Santa Cruz, e eu não me lembro quem falou, ou se foi ele que falou, que 14% de toda a força de jogadores no mundo são brasileiros. Mas eu queria fazer um adendo, porque se você pegar o número da população brasileira, o número de clubes, e colocar esses 14% que representa no mundo, isso é menor do que a Croácia e menor que o Uruguai. Eles fornecem proporcionalmente mais jogadores e a Croácia mais jogadores do que nós, porque pelo tamanho que nós somos um continente. Então, primeira coisa, como pensamos o nosso país? Nós somos um continente e temos que trabalhar essa divisão na formação e na captação dos jogadores amplamente. Depois nós temos que pensar nos nossos calendários. Não dá para um jogador de futebol jogar 20 jogos na temporada a mais do que jogou um jogador que mais jogou na Europa. Isso é um absurdo. Isso é simplesmente um extermínio do ser humano. Depois nós temos que pensar exatamente o que nós queremos para 2026, 2030, 2034, 2038. Da onde vão sair? Cada vez você vai rarear essa captação, porque os meninos começam a ter mais possibilidades. Depois a gente tem que entender que vozes são escutadas dentro da CBF para colocar no futebol brasileiro e o que nós queremos modificar com eles, porque agora
estamos tendo uma revolução, né? O que se mais fala agora é o seguinte: o modelo de jogo que os europeus estão trazendo, não sou contra treinador estrangeiro, por favor. Eu trabalhei em 7 países e não posso ser contra alguém vir trabalhar no meu país, muito pelo contrário. Eu tenho que pegar o case do Jorge Jesus e estudá-lo, pegar o case do Abel Ferreira e estudá-lo, pegar o case do Voda e estudá-lo, pegar o case do Arthur Jorge, que não chegou no início da temporada, chegou no meio e deu certo. O que eles fizeram e vamos fazer agora? Não podemos imaginar que são os estrangeiros que são os melhores do mundo. Não é por aí, não é por aí. Porque já tivemos mais de 50 treinadores trabalhando aqui, estrangeiros, e eu citei para você 5 nomes. Esses fizeram sucesso, os outros não. Então, tudo isso colocado junto com o calendário, junto com as SAFs, eu vi o presidente do Santa Cruz, ele falando muito bem que a SAF você pode fazer a qualquer momento. Agora, que tipo de SAF? Né? Como é que o Vasco fez a SAF dele tão barata? Foi tão pouco com o gigante, né? O Botafogo, o Cruzeiro, no desespero. E o presidente do Santa Cruz, parabéns para ele, está sufocado, está estrangulado, tanto que demorou até a fazer as reformas que ele disse que precisa fazer no clube, mas ele priorizou pagar os funcionários, parabéns para ele novamente, mas ele não quis fazer uma qualquer SAF. Ele quer fazer uma SAF bem estruturada, como foi feita a SAF do Fortaleza, que ainda é toda do Fortaleza, e agora vamos ver. O Atlético Paranaense teve uma solicitação, queriam fazer uma SAF, os árabes. O presidente do Atlético disse, tudo bem, derrama aqui 4 bilhões de reais e eu te vendo 49% do clube. Então, o que é isso? É você estar com tudo organizado, tudo estruturado, que você pode fazer. Então, o futebol brasileiro, ele continua tendo o que ele tem de melhor, que são os jogadores. Você vê o Flamengo agora, contrata o Juninho. Quem é o Juninho? Você sabia, Graziano? Talvez não. Amanda sabia? Não. Eu também não. Eu também não lembrava desse jogador. E nós temos jogadores espalhados por aí. Continuamos tendo a mão de obra muito boa, muito qualificada, mas falta um planejamento amplo, grandioso, para quem diz assim, o Brasil é um país que tem um planejamento. Digo até uma brincadeira que o pessoal faz, que no Japão eles levam 4 anos para planejar uma ponte e constrói a ponte em 6 meses. No Brasil a gente leva 6 meses planejando e leva 4 anos para construir a ponte. Então, a falta de planejamento, esse é o grande problema brasileiro. Sem dúvida. Amanda, com a palavra, fique à vontade aí para conversar com o René Simões, nosso convidado de hoje do Nossa Resenha. Vamos lá, Amanda. É uma honra poder falar com você, um cara muito experiente, não só no futebol masculino, mas também feminino do Brasil, e até puxando tudo isso que você falou para trazer como um gancho para o calendário feminino que a gente tem hoje. Estamos gravando esse Nossa Resenha no dia 8 de janeiro. Nós não temos o calendário de 2025 ainda no futebol feminino. Não se sabe quais serão as competições, isso acaba impactando em transmissão, em patrocínio, as jogadoras, o planejamento dos clubes. E ainda existe um rumor de que a CBF está tentando, agora em janeiro, aumentar o número de times da Série A1, a Elite Nacional, de 16 para 20. Realizando ali um play-off entre os rebaixados de 2024 e os times que não subiram da A2, né, a segunda divisão brasileira. Queria que você também desse a sua visão sobre essa situação de organização no futebol feminino e como que você vê esse possível aumento de clubes na elite nacional, se nós já estamos prontos para ter uma elite nacional com 20 clubes aqui no país. Bom, Amanda, primeiro é que a gente dizer que eu sei da angústia que as mulheres possuem com a organização do futebol feminino, com o que falta fazer e o que se pode fazer. Esse é um ponto. Mas eu quero trazer o meu relato de 2004 a 2024.
Olha, os passos que nós demos de 2004 para 2024 são gigantescos, gigantescos. Eu trabalhei em 2004, primeiro, eu não tinha nenhum suporte da CBF, era mínimo o suporte, do COB, mínimo também o suporte que nós tínhamos. Jogadores, a Aline Pellegrini, que hoje é diretora na CBF, ela foi convocada por um telefonema meia-noite. À meia-noite o cara bateu no meu quarto e disse: professor, tem um cara que o dia todo ligou querendo falar com o senhor, não quis incomodar, mas agora ele disse que tem que incomodar o senhor, porque é para o seu benefício. Tá bem, deixa eu descer. Fui lá, peguei o telefone e o cara disse: olha, eu tenho aqui no Palmeira, Araraquara, alguma coisa lá de São Paulo, uma jogadora, uma zagueira desse tamanho, tá? Pode mandar vir. Foi convocada assim. Então os jogadores eram convocados. Hoje não. Hoje você tem uma final entre Corinthians e Internacional que você bota quase 70 mil pessoas no estádio. Então caminhamos bastante. Agora, o bom é o maior inimigo do excelente. Então se está bom, vamos parar aqui? Não. Não é possível você não ter um calendário. Qualquer empresa, e a CBF é uma empresa, qualquer empresa bem organizada, todo o seu organograma ele é feito no último trimestre do ano. Então, você começa lá em outubro, novembro, dezembro, fecha para começar em janeiro. Então, isso já devia ter sido feito, já devia ter sido discutido. Os patrocínios, como você falou, fica muito dificultado, fica difícil para você ver as jogadoras, como é que você vai trazer as jogadoras. Mas, volto a dizer, o treinador da seleção está resolvido. Então, está tudo bem. Se eu tenho o treinador da seleção, eu estou bem. Esse é o sentimento que paira no Brasil, e não é esse o sentimento que tem que ser. Nós temos que estar organizados. Olha, em 2000, deixa eu pegar a data aqui, foi 2008, eu trouxe a seleção, eu comecei o trabalho com a seleção feminina jamaicana e trouxe-as até aqui para o Brasil, né? Se você olhar o número de jamaicanos jogando no exterior hoje, é fantástico. Então, o progresso tem sido muito grande em todos os países. Por quê? Porque as mulheres têm essa qualidade e elas podem estar onde elas quiserem. Agora, como era proibido aqui, tudo que se faz agora acho que está se fazendo favor. Não está não, porque você vai ver a Copa do Mundo, o que vai trazer de dinheiro para o Brasil, porque o grande problema é que o pessoal acha que o dinheiro que vem com uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, é o dinheiro da bilheteria, ou é o turista que vem aqui. Isso também é dinheiro. Mas o que você ganha é de mídia. O mundo todo fala de você, o mundo todo mostra você, e isso custa dinheiro. O Ministério do Turismo, se for calcular, vai chegar como chegou a Jamaica em 98, mais de $1 bilhão. $1 bilhão. Eu até brinco, Graziani, eu coloco, Amanda, um vídeo e digo assim: você acha que juntando motorista de táxi, carregador de mala, cara que trabalha no bar, administrador, e o cara que não estuda, não trabalha, não faz nada, você consegue fazer $1 bilhão? Aí o pessoal, óbvio, diz: não, é claro que não. Depois eu fiz $1 bilhão na Jamaica com um grupo assim. Então, é possível fazer muito mais com o futebol que das mulheres, até porque as condições que elas estão tendo agora de treinamento da seleção, mas isso não é o suficiente. Não é olhar a seleção, é olhar o Brasil inteiro. Tem muitas jogadoras em muitos lugares aí que não têm condições de trabalhar porque não está organizado. Se organizar, dá para fazer. Perfeito. Até vou chamar a Amanda de novo, porque a Amanda é uma grande especialista em futebol feminino e está me dando muito prazer ver o diálogo de vocês dois, para a gente estratificar, como tem muito assunto para a gente falar com o René, porque se a Amanda quiser falar mais alguma coisa sobre futebol feminino, já aproveitamos para estratificar neste primeiro bloco esse assunto. E aí, Amanda, fique à vontade para falar com o René mais alguma coisa que você tenha preparado aí sobre futebol feminino. Você até mesmo já puxou o gancho, René, para essa minha próxima pergunta, porque você é um medalhista olímpico. Você conquistou uma medalha de prata em Atenas
quando as condições eram muito diferentes. Era um Brasil extremamente talentoso, mas com poucos recursos, pouca estrutura, não tinha realmente nem de perto o que as jogadoras mereciam, o que a comissão técnica merecia. E como você destacou, a gente vem numa evolução ano a ano, e agora com uma Copa do Mundo em casa, 2027. Como é que você vê esse Mundial aqui no Brasil, e o que você acha que a gente ainda precisa fazer para conseguir aproveitar ao máximo o legado desse Mundial, para desenvolver ainda mais a modalidade dentro do país inteiro, assim, não só na elite, mas também naquelas jogadoras que ainda não conseguem viver da modalidade, naqueles clubes que ainda têm pouca estrutura? O que você acha que falta a gente fazer para aproveitar o legado do Mundial? Olha, não sei qual foi o clube que foi rebaixado agora, tô tentando puxar, e a primeira providência dele foi acabar com o futebol feminino. Porque se você não Ceará. é da Paranaense, Ceará, né? Atlético Paranaense. O Ceará Atlético também. Paranaense O Ceará também. e há 2 anos atrás, quando o Ceará caiu da Série A para a Série B, uma das primeiras situações foi acaba com o futebol feminino imediatamente. Tá voltando agora, e por causa disso voltando para a terceira divisão, mas com orçamento micro, perto do orçamento que o time vai ter voltando à Série A. É só você ter inteligência na hora de você fazer um marketing, né? É você procurar as empresas corretas e as empresas, acima de tudo, ninguém coloca o seu dinheiro em algum lugar se ele não tiver a garantia de que o dinheiro dele vai para o lugar certo. O grande problema das empresas em colocar o dinheiro no clube é que sabe que ele é desviado para o futebol masculino. Não chega aonde tem. E por que só a Série A tem a obrigação de ter o feminino e a Série B não? Consigo entender isso. Por que não? Se ela está bem, o time tem a obrigação. Em 2004, Amanda, eu era membro do Conselho de Futebol Feminino da FIFA. E em 2005 nós tivemos uma reunião em que o Joseph Blatter comandou a reunião, depois ele chegou perto de mim no final e disse para mim assim: deixa eu dizer uma coisa para você, professor. Eu digo: fala. Você sabia que o seu país, todos os clubes da Série A vão ter o futebol feminino? Pô, 2005, eu disse: será, presidente? Ele: não tenha dúvida, eu garanto. E eu vou te dizer mais uma coisa. Uma se confirmou. Todos os da Série A. Agora temos que ter a Série B também. E eu vou te dizer uma outra coisa. O futebol feminino vai ser mais forte que o masculino daqui a alguns anos. Eu digo: pô, presidente, aí forçou a barra demais. Não sei te dizer. Eu não sei te dizer se isso pode acontecer ou não. Não tenho bola de cristal. Mas eu sei que o Joseph Blatter acertou no caso da Série A do futebol brasileiro. Agora temos que colocar a Série B também. Porque acabou... Porque não estou na Série A, eu não tenho que disputar, porque eu estou na Série B. Isso é um absurdo sem tamanho, e essa é uma das coisas que você diminui a possibilidade da prática, da experimentação. Eu hoje gravei um vídeo, aliás, gravei ontem um vídeo, que eu fui jogar minha pelada de futebol. Eu já não jogava há algum tempo, porque eu estava jogando pádel. Eu me apaixonei pelo pádel. E como é terça e sábado, e terça foi 17 meu aniversário, 24 Natal, 31 Ano Novo, então já tinha um mês que eu não jogava. E eu disse: é importante você estar jogando sempre, porque a sintonia fina, o cognitivo, o raciocínio rápido, você perde. Então você pega uma menina que está disputando, que o time está na Série A, está disputando. Aí ela está banida, ela vai jogar onde? O que ela vai fazer? Vai jogar futebol de salão, como jogavam as minhas em 2004? Isso é um absurdo sem tamanho. É aquela história que a gente fala do planejamento amplo, geral. O que nós queremos chegar aonde? Então, na minha visão, é absolutamente descabido você, porque caiu para a Série B, não precisa mais disputar o futebol e acaba com tudo, vai todo mundo embora. É treinador, é preparador físico, é médico, é psicólogo, todo mundo. E é jogadores. Né? Esses
vão praticar um pouco. Mas as meninas, como é que você evolui sem prática? Você só pode evoluir. Tira o piano de um pianista durante 1 ano, 2 anos e pede para ele fazer, toca bar para mim aí. Ele até vai tocar, mas o dedo vai estar mais ou menos endurecido um pouquinho, não vai ter com tanta habilidade. Então, eu sou totalmente contrário a isso, Amanda. É um absurdo. Absurdo. Não ter o calendário, não ter o futebol na Série B e você não ter tudo estruturado para a gente saber como é que vai ser 2027. E eu digo para você que se bobearem, vai ser tudo pendurado aqui, pendurado ali, porque já tem tudo pronto, os estádios estão prontos, mas a organização começa agora. 2027 é amanhã. Amanhã já é 2027. É verdade. Renê, falando um pouquinho sobre a seleção brasileira masculina, o Dorival é seu, eu não sei se você é amigo dele, mas ele é seu contemporâneo, né? Vocês praticamente foram treinadores durante muito tempo juntos. A diferença de idade é muito pouca, né? Como é que você vê a escolha? Porque eu também quero fazer essa pergunta, porque logo no começo você falou, olha, fica tudo na responsabilidade do técnico, quando o técnico é apenas uma peça de toda a engrenagem, eu concordo completamente. Inclusive, acho que foi uma bizarrice aquela situação que o Tite avisou 1 ano antes que ia sair, a CBF ficou esperando o Ancelotti, na minha visão, um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro. Aí entrou o Fernando Diniz, que precisaria de tempo e não foi bem. Aí entra o Dorival como salvador da pátria, porque ele tinha ganhado títulos no São Paulo e no Flamengo. Como é que você vê hoje a seleção entregue ao Dorival? E se você acha que ele vai chegar aí até a Copa, como é que você vê aí a seleção masculina? Eu estou falando só da principal, porque a base também está passando por problemas, né? A base não vem se classificando para os campeonatos, tem perdido também. Mas para a gente especificar mais o assunto, seleção masculina principal, sofrendo nas eliminatórias, com o Dorival aí tentando tapar buracos, claramente sem organização, sem métodos, sem direcionamento filosófico de futebol. Como é que você vê isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o técnico da seleção espanhola? Ele foi técnico é o que era da base. Sub-17, exatamente. Sub-17, da Sub-20, da Sub-23 e agora está na principal. Esse cara conhece o futebol espanhol na sua essência, no seu DNA. É preciso isso. E ele tem experiência de trabalhar em seleção. Trabalhar em seleção é uma coisa, trabalhar em clube é outra totalmente diferente. O clube, eu acabo de jogar e eu já estou pensando, programando o treinamento de amanhã, que é o próximo jogo, já estou conversando com análise de desempenho. A seleção jogou, fez o segundo jogo, vai jogar daqui a 4, 5 meses. Você precisa entender o que é isso, e não é fácil entender isso. No último jogo, eu acho que Dorival deu uma entrevista dizendo assim, eu agora estou começando a entender o que é uma seleção. Então você imagina, ele agora está começando a entender a seleção. E é verdade, é totalmente diferente. Você pega jogadores que veio, eu falo pela minha experiência de Jamaica, Costa Rica, Trinidad, Tobago, Irã. O que acontece? Vou te dar um detalhe que aconteceu na Jamaica. No final da classificação, eu trouxe 4 jogadores que jogavam no campeonato inglês para reforçar a seleção. E, na primeira semana, eu comecei a ver que os jogadores estavam começando a treinar exatamente igual aos nossos, ao que eu tinha lá. Eu chamei os 4 e disse para eles assim, me diz uma coisa, se vocês fizerem o treinamento que vocês fizeram hoje, lá no clube de vocês, o que vai acontecer com o treinador de vocês? O homem vai virar bicho, ele vai vir para cima da gente e ele vai falar, ele vai reclamar, ele vai arrebentar conosco. Eu digo, então é isso que eu estou fazendo com vocês. Aí eu disse um monte para eles. Se vocês não treinarem como vocês treinam lá, aqui não vai virar parque de diversão para vocês. Você não vai ficar exatamente como os meus jamaicanos. Eu trouxe vocês para que vocês modifiquem o comportamento. O que acontece na seleção, e eu cheguei a falar isso para alguns treinadores, observe o jogador. Quando volta, ele joga no Real Madrid. Lá no Real Madrid, o clube é muito maior do que ele. A seleção, quando os jogadores chegam, a impressão que nos passam hoje
é de que eles são maiores do que a seleção. Então, você tem esse problema de ajuste. Então, se você sabe disso, na chegada, na convocação, você já deixa bem claro para eles, olha, o problema é o seguinte, aqui você vai ter que se comportar como você se comporta lá. Não vai ter... E, às vezes, a gente percebe algumas coisas que falta dar um pouquinho mais, falta um pouquinho mais de entrosamento, falta um pouquinho mais de dizer assim, isso aqui é a minha vida, é meu prato de comida, eu tenho que brigar por ele. Então, a gente sente isso. Mas isso vem de você ter a experiência de ter trabalhado e convivido com esses problemas. Senão, você vai acabar, né, acontecendo como aconteceu com o Fernando Diniz, que é um grande treinador, gosto muito dele, é admirável, né, ele querer trocar toda uma ideia de futebol, isso é muito legal, tem que tentar mesmo, mas na seleção é diferente, porque a seleção você tem que ter os resultados que você está numa classificação. Então, isso tudo tem que ser pensado. Agora, volto a dizer, se você não tiver uma estrutura de empresa na CBF, se você não tiver essa estrutura, qualquer coisa é qualquer coisa. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que você chega, tá bom. Você não sabia para onde você queria ir. E isso que é a impressão que a gente tem, é de não saber aonde é que nós vamos chegar. Né? E aí faz mal. Não teve resultado na Sub-20, está tudo bem. Não teve resultado na Sub-23, está legal também. Se não tiver resultado na seleção principal, tá bem, a gente troca o treinador e está tudo bem. E não está tudo bem. Futebol é a nossa vida. Para mim, pelo menos, eu fico extremamente intrigado e preocupado quando um treinador diz assim, opa, nós temos que entender que futebol é só um esporte, é um entretenimento. Ei, que entretenimento? Futebol é minha vida. Futebol, tudo que eu tenho foi do futebol que me deu, pô. É meu trabalho, é minha vida. Que entretenimento é esse? Pode ser para quem torce. Para quem torce está tudo bem. Para quem está lá dentro, não pode ser entretenimento, não. É trabalho e coisa séria. E René, até nessa Vai lá, linha de seleção, você acha, a gente fala muito do distanciamento da seleção com o povo, né? Isso tem sido um assunto cada vez mais recorrente. Você acha que falta uma cara para a seleção brasileira? A gente virar e falar assim, essa é a seleção brasileira do Vinícius Júnior. Há alguns anos foi a seleção brasileira do Neymar. No passado era a seleção de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho Gaúcho. Você acha que hoje falta uma identidade maior, uma cara para a seleção? É curioso que, olha bem, vamos colocar na sua colocação. Essa é uma seleção do Vinícius Júnior. Essa é uma seleção do Neymar. Essa é uma seleção do Ronaldo, do Ronaldinho. Aí você podia colocar o Kaká, você podia colocar o Adriano. E agora a gente está tendo dificuldade de ter esses jogadores que marquem a seleção. Nós estamos tendo essa dificuldade. Além disso, em determinado momento a CBF entregou a uma empresa os direitos de comercialização dos jogos da seleção brasileira. E é óbvio que elas tinham muito mais interesse em fazer os jogos no exterior do que no Brasil. Dá muito mais dinheiro para elas. Esse é um ponto. Outro ponto, há uma dificuldade muito grande com o calendário europeu agora, a Nations League, a UEFA, a classificação para o Mundial, muitos jogos, é difícil você pegar uma seleção e trazer aqui no Brasil para jogar. Você consegue jogar aqui no Brasil com seleções da terceira prateleira. Nem a segunda você consegue trazer para jogar aqui. Então isso tudo faz com que o público tenha uma certa dúvida, né? E o Campeonato Brasileiro cada vez pegando mais fogo, eu já começo a ver coisas que eu não via na minha idade de garoto, de rapaz, e quando eu comecei a jogar e depois a dirigir, a seleção era o principal desejo de qualquer um, jogar nela, e do torcedor também.
Hoje em dia, se você pegar um torcedor do Santa Cruz, um torcedor do Sport, um torcedor do Fortaleza, do Flamengo, de São Paulo, e perguntar para eles, você prefere ver o quê? A seleção ou o teu time jogando? Você vai ter um 50-50, isso talvez um pouquinho mais para o clube do que a seleção. Então, você tem toda a razão. Esse afastamento desse amor do povo brasileiro pela seleção é alguma coisa que tem que ser trabalhado muito, com muita ênfase. E aí parte dos jogadores, parte da CBF, promoções, incentivar. Que promoções nós temos, né? A gente tem um jogo e o preço, né? O preço que foi cobrado, o último jogo, nós estávamos com um estádio lá na Bahia. Ah, mas não é a CBF. Pô, peraí. E o lugar onde é colocado a torcida, tudo isso, volto a falar, é a CBF que tem que pegar com mão forte e dizer assim, nós comandamos o futebol. Meu caro Renê, depois dessa boa análise do futebol brasileiro, eu acho que agora é o momento da gente mudar o foco para você, para o personagem Renê Simões. Aí eu quero saber de você o seguinte, o trabalho na Jamaica, quando você faz um balanço da tua carreira, que inclusive continua, né? Você está trabalhando com força, né? Pode falar sobre isso também. Tô na pista. Tá na pista, exatamente. Além de falar sobre isso, eu quero, porque você também está dando palestra, então já pode emendar tudo, né? Como é que é o Renê palestrante, quais são os próximos passos na carreira do Renê, que a gente está vendo aí com muita força, muito gás para trabalhar, muitas ideias importantes. Mas quando a gente fala em análise da tua carreira, você fez grandes trabalhos, mas a Jamaica é aquela que você colocaria no topo? Ou você não consegue fazer assim o maior trabalho, o mais importante do lado pessoal e profissional? Se você não quiser falar, pode falar dos 3 principais. Mas a impressão que a gente tem de fora é que você, Jamaica e Renê Simões é uma história perene para todo sempre. Então eu queria que você falasse sobre isso também. Olha, se você olhar, eu estou com a camiseta aqui da CBF Academy. Essa é a camiseta dos professores. E eu sou professor da turma Pro, que é o nível mais avançado. E a última aula, e eu sempre dou essa aula, e eu dizer o seguinte, o treinador ele é muito mais importante fora do campo do que só dentro do campo. Ah, mas ele não é importante dentro do campo? Claro que é, mas fora é muito mais. E aí você fala de trabalhos, são trabalhos e trabalhos, né? O caso da Jamaica é que a Jamaica é uma ilha com 2.500.000 habitantes, sem futebol profissional, o esporte número 1 não era, os jogadores não eram profissionais, e eu tive que mudar tudo, desde o hábito de como eles torciam futebol. A minha filha do meio quase apanhou, porque estava num jogo lá, ela começou a gritar, e um torcedor falou assim, ei, fica quieto, deixa eu assistir o jogo. E aí tiveram que dizer, não, é a filha do treinador, porque eles torciam. Cricket era o esporte principal. E o cricket é igual ao tênis. Você só se manifesta depois da jogada terminada. E eles queriam fazer assim no futebol. E eu tive que ir publicamente dizer, não, aqui a gente vai vaiar o juiz, a gente vai pressionar o adversário. Ah, mas nós somos um país turístico, como é que pode? Aí tivemos que trabalhar o seguinte, eu convoquei um jogador de 16 anos, e no Caribe todo, depois eu vi isso na seleção de Trinidad e Tobago também, o menino tem que ir para a escola e estudar. Quando você traz para a seleção com 16 anos, que era o Ricardo Bibigard, que depois foi jogar na primeira liga da Inglaterra, hoje é milionário ele, era problema também. Patrocinador, ninguém queria patrocinar, eu tive que entrar com o meu respaldo, dizer, pode vir que eu garanto que o dinheiro vai ser colocado, porque os jogadores às vezes não eram pagos, eram colocados em hotéis de péssima qualidade, e aí eu tive que ir mexendo tudo isso e, acima de tudo, fazer com que a parte de futebol, da filosofia brasileira fosse colocada, né? Porque colocar a filosofia brasileira de jogar futebol é você manter a bola o tempo todo, é você ter qualidade, é você ter intimidade com ela, mas ganhar os jogos. Não é eu ter a posse de bola e não ganhar os jogos, que não adianta nada.
Então nós tivemos que colocar, eu tive que trabalhar a agressividade dos jogadores, que é muito daí você vê que eu falo sempre, viva com fair play, porque fair play foi o que eu coloquei para eles. Eu digo, olha, nós vamos ser agressivos, mas com fair play. Eu quero a bola, eu não quero a canela do adversário, e é o que eles miravam sempre, faziam falta, eram expulsos. Então o trabalho da Jamaica foi modificar um país, modificar uma mentalidade de jogar e depois fazer com que eles tivessem orgulho. Acima de tudo, a gente tinha um trato, e eu sempre faço um paralelo com a seleção feminina com a Jamaica. A Jamaica tinha um preconceito danado racial. E eu dizia para eles, à medida que nós fomos ganhando, você vai ganhar voz para poder lutar contra isso. E as meninas foi a mesma coisa. O preconceito que tinham contra elas, eu dizia, à medida que nós fomos ganhando, a gente vai quebrando esses tabus, a gente vai quebrando esses paradigmas. Então a Jamaica foi realmente um trabalho nesse aspecto, né, que eu tive que mudar o país todo e a gente conseguiu mudar, ficou um negócio. E da seleção da feminina, teve esse trabalho também de você fazer com que elas dissessem eu sou alguém, porque consideravam ela ninguém, né? Porque mulher jogando futebol, que coisa é essa? Que loucura é essa? E eu dizia para elas, vocês são alguém e nós vamos provar isso. Então, esse paralelo dos dois aí é muito legal. René, quais são suas perspectivas de carreira para 2025? Eu quero voltar ao campo, cara. Eu estou com saudade. O que aconteceu na pandemia, eu tenho restaurantes no Rio de Janeiro, eram 10. E com a pandemia, amigo, cai 1, cai 2, cai 3, cai 4, cai 5. Eu digo, deixa eu entrar dentro disso, que eu não posso perder todos, cara. Você não deve fazer isso, investir meu dinheiro todo, então vou ficar sem nada. Então agora não, agora já está mais organizado, embora essa turbulência que a gente está passando aqui, porque com dólar a 6, a inflação a 5 e a Selic a 15, empresário sofre mesmo. Então, mas está tudo ajustado, Eu estou com saudade do campo, quero voltar para o campo, tendo alguma oferta aí, eis-me aqui, estou pronto. A gente continua dando palestras, né, para empresários, para empresas. Eu faço as minhas mentorias, eu tenho mentorados. Ainda hoje eu estava fazendo uma mentoria com um empresário e dizendo para ele quais são as vozes que você ouve, né? Porque quando a gente é criança, qual é o nosso conselho de vozes? São os nossos pais. Depois a gente vai à escola, né? O conselho de vozes aumenta um pouquinho, porque entra professor, entra coleguinhas, a gente vira adolescente, tem os amigos que tem muito peso nessas vozes, mas quando você fica adulto, aí é você que tem que definir quais são os seus conselheiros, as vozes que você vai ouvir e vai fazer a sua cabeça. Então, a gente vai trabalhando, eu tenho estudantes, tenho jogador, amanhã está na copinha um jogando, tenho treinador de futebol também, tenho empresário, tem um outro que nós estamos passando num momento difícil da vida familiar dele, de relacionamento, estamos tentando. A gente vai trabalhando, eu fico muito feliz em estar em atividade, com 72 anos, né? O pessoal quando pergunta, qual é a tua idade? De 72. Está falando sério? Eu digo, absolutamente sério, eu estou falando, porque a energia de garoto, continua com a energia de garoto, fico muito feliz com isso. E, René, entrando em algo que você falou há pouco pra gente, a questão da CBF Academy, de ter sido um professor, de lidar também com outros treinadores jovens em início de carreira, algo me chamou muita atenção no ano passado. O Felipe Luiz, numa entrevista coletiva, as entrevistas coletivas dele são muito boas, eu gosto bastante das entrevistas do Felipe. E o Flamengo tinha perdido para o Fluminense, foi a primeira derrota dele como treinador, e ele mencionou numa coletiva que você chegou a mandar uma mensagem para ele no dia seguinte, e foi algo que ele estava passando por um momento difícil, aquilo ali foi muito positivo para ele, ajudou muito ele a abrir as ideias, né, no momento difícil.
Se você puder compartilhar como é que foi esse momento e como é que você está vendo também o nascimento de um novo treinador no futebol brasileiro, o futuro e o presente do Filipe Luiz no Flamengo. Eu não costumo muito falar com quem eu faço algum tipo de trabalho, né? E no caso dele, quando ele deu essa entrevista, eu falei para ele, fica quieto, não fala nada, não fica nada, porque você está começando agora, daqui a pouco vão dizer, esse aí é filhote de Jorge Jesus, é o René Simões que faz alguma coisa com ele, não fala nada. Te agradeço, muito legal você ter falado, mas não fala. A gente vem mantendo contato muito estreito, porque é um camarada excepcional. Não tenho dúvida que será o futuro treinador da seleção brasileira. Não tenho dúvida. Ele vai caminhar para isso. Ele é muito inteligente, ele é um workahólico. É impressionante o que ele trabalha, o que ele se dedica. E aí a gente vai ajustando algumas coisas. Quando pega fogo, como é que faz isso, porque uma coisa é eu ser jogador e eu anotar os treinos, outra coisa é eu ter que passar esses treinos para os outros e como resolver problemas. Ele teve alguns problemas para resolver e ele é muito inteligente, ele é muito, muito inteligente. E o que aconteceu na primeira derrota, que eu escrevi e disse para ele, hoje você vai ver o que é um treinador de futebol, porque você vai sentir solidão, porque por mais que o assistente técnico seja teu amigo, que o presidente goste de você, o diretor goste de você, hoje à noite será você e a derrota, a primeira derrota. E aí ele foi dormir, no dia seguinte, quando ele acordou, eu mandei a mensagem, deixa eu te contar como é que foi a minha noite na minha primeira derrota. E por acaso, foi em 1981, eu dirigindo o Olaria e eu perdi para o Flamengo, aquele Flamengo de 81. Só tinha Zico, Adílio, Leandro, Júnior, Moza. É timinho, fraquinho, né? E só campeão do mundo, né? E eu disse, foi a minha primeira derrota. E aí eu tive que ir lá dentro e dizer o seguinte, onde é que estão as minhas convicções? As minhas convicções passam por eu perder um jogo, as minhas convicções vêm de alguma coisa que eu aprendi, que vou aprender e tal. E ali ele virou a chave e não perdeu mais. Você vê, ele tem um título e uma derrota. Um título e uma derrota. Isso é muito legal. E eu levo muito a fé de que a competência dele, né? Ele jogou na Europa, observando, sentindo. Então, eu não tenho dúvida de que ele vai ser um dos grandes. Ele vai ser um dos grandes, não tenho a menor dúvida. Eu tive a sorte de eu morei na Espanha de 2010 a 2012, foi logo que no final de 2011 o Simeone foi contratado pelo Atlético de Madrid e está lá até hoje, né? É o mais longevo, né, da história do futebol, né? Hoje, nós tivemos hoje, o Alex Ferguson foram 28 anos, né? O Arsene Wenger foi muito tempo no Arsenal também. Sim. E aí o Filipe Luiz foi espetacular no La Coruña e o Simeone já captou com ele lá no Atlético de Madrid. E ele, taticamente, um jogador brilhante, né? Acho que tem tudo a ver realmente a evolução dele. Agora, René, eu estava pesquisando também sobre você fez muito sucesso, né, na Jamaica e naquela época, final da década de 90, começo dos anos 2000, tinha uma especulação que você talvez fosse trabalhar na Premier League. Isso poderia ter acontecido? Você chegou a receber ofertas? Era especulação? Você não quis? A Premier League não era como é hoje? Queria que você contasse essa experiência, se é que existiu realmente, de quase dirigir algum time na Premier League. A gente jogava muito, né? Fazia alguns jogos na Inglaterra e eu viajava muito para a Inglaterra para ver jogadores. E para a Copa do Mundo eu acabei levando 6 jogadores que jogavam lá. E em determinado momento um agente se juntou comigo e disse, olha, eu quero ser teu agente. Eu disse, olha, eu nunca tive agente na minha vida. Ele, não, mas eu quero ser teu agente porque você vai trabalhar em grandes clubes aqui, vai trabalhar... Tá legal, e como é que funciona isso?
não vou te cobrar nada agora, não quero nada, só quando você começar a explodir aqui na Inglaterra, que tá bom, então vamos fazer. E o cara cuidava, né? Um cara extremamente atencioso, e meu aniversário chegava flores, flores para minha mulher, a qualquer país que eu chegasse já tinha alguém para me recepcionar lá, é o que faz normalmente um empresário. Mas aí aconteceu um fato, né, que já tinha até ele dizendo, olha, acabando a Copa do Mundo, vai ter alguma coisa aqui para a gente já discutir, mas aí ele quis empresariar os jogadores da seleção. E ele começou a sediar os jogadores, conseguiu 1, 2, quando ele ia no terceiro, eu chamei e disse assim, a partir de hoje você não é mais meu empresário. Mas por que isso? Porque você está empresariando os jogadores da seleção. Eu não saberia, eu digo eu, não estou julgando ninguém, cada um é um. Eu não saberia como explicar os jogadores convocados do meu empresário. Eu não quero. Se você quiser, largue os jogadores e fique comigo. Se você não quiser, eu estou te largando e você fica com os jogadores. Ele acabou, disse, não, eu quero jogadores, porque os jogadores eu vou trazer aqui. Ele conseguiu até levar para a Inglaterra mesmo, lá para o Bolton, mas aí eu abri mão dele. Não sei se ali eu perdi a chance, mas pelo menos eu continuei com meus princípios, né? Princípios são inegociáveis, não tem jeito. E Renê, olhando por essa sua experiência fora do Brasil e também no futebol de base, futebol profissional, você destacou, esteve muito na Europa, olhando jogadores em diversos momentos da sua carreira. Hoje em dia tem rolado uma discussão que voltou à tona no finalzinho de 2024, na apresentação ali do diretor técnico, o novo diretor técnico do Flamengo, José Botto, que ele falou que a formação de base aqui no Brasil, para ele, é uma formação que está errada, porque, segundo ele, a gente está replicando muita cultura europeia, o jogador fica muito no tático ali, e estamos perdendo a liberdade, esse negócio de experienciar o futebol, o instinto na base, algo que outros treinadores, como Vanderlei Luxemburgo, já falavam. Eu queria saber a sua opinião. Você que viveu muito base, viveu muito a transição base profissional, como é que você enxerga esse tema? Olha, o Graziano até no intervalo aí comentou sobre a vista aqui atrás, né? Então, a gente tem a Praia da Barra aqui. Então, teve um dia que eu estava caminhando, já há alguns anos, né? E eu falei, poxa, quando a gente quer chamar um setor da empresa para fazer alguma coisa nova, cada um dá uma ideia, um fala bem, outro fala mal, e vai falando e a gente vai conversando. A gente chama isso de caramba, fazer um brainstorm, vamos fazer um brainstorm aqui. E aí cada um dá uma ideia, um fala uma bobagem, outro fala outra, mas no final acaba, fica tudo legal. Aí eu digo, o que seria, rapaz? O que seria no futebol isso? E eu cheguei à conclusão, é a pelada. É a pelada, porque um faz uma bobagem, outro dá uma caneta, outro dá um lençol. E eu, inclusive, no Curitiba, quando eu tive de diretor esportivo, está no caderno pedagógico lá, metodológico, a pelada. Eu acho que toda base devia começar com 15, 20 minutos de pelada. E como é que seria isso? Bom, os jogadores chegariam e dizem, olha, toma aqui uma bola, joga pelada. Mas como é que vai ser? Não sei, problema de vocês. Mas quem vai jogar no gol? Não sei, problema de vocês, experimente, vão jogar. Dá caneta, dá balão, dá drible, faz o que quiser. Depois, então, você apita, para e vai sistematizar. Um jogador teu deu uma caneta dentro da própria área, deu um balãozinho dentro da própria área. Não, aí não pode ser, não pode ser. Está errado isso. Olha, aqui é zona de segurança, aqui é zona de criação e aqui é zona de finalização. Então, vamos entender isso. Está tudo bem. Mas ele já experimentou. Se você não experimentar, como é que eu vou ser criativo se eu não dei asas à minha imaginação? Eu tenho que dar asas a ela. Então, ele está certíssimo. Veja o João Paulo Sampaio, trabalhou comigo no Vitória e agora é o cara que comanda a base
do Palmeiras, o Flamengo tentou até tirá-lo de lá. Olha o que ele faz. O time de 17 para baixo, 16 para baixo, tem um determinado momento que ele não está com o técnico. Não, ele está com o professor, o recreador, não tem nada de tática, não tem nada. Ele tem um campinho de terra que o Vanderlei, brincando até falava, tem que estourar o dedão deles, tem que botar no campo cheio de buraco. Não é com buraco. O Vanderlei foi um pouquinho mais exagerado, mas o campo de barro faz bem, o campo de areia faz bem, o tamanho de bola diferente faz bem. Isso vai mexendo com o cognitivo dele, com a sintonia fina. Isso é absolutamente importante. Que bom que o Boto chegou pensando isso. Tomara que ele consiga colocar em prática esse pensamento, porque eu penso igualzinho a ele. Renê, a Amanda, nossa brilhante companheira, preparou um bate-bola aqui, porque a gente está chegando na reta final do programa. Aí eu vou pedir para você fazer as respostas. Não é obrigado a falar sim ou não, mas só para ser mais curto, para a gente poder falar de mais assuntos. Porque senão o pessoal da produção fica bravo. E eu realmente estava elogiando a sua vista. Parabéns, viu? Você falou uma coisa certa. Futebol para mim nunca foi entretenimento, mas tudo que eu tenho foi graças ao futebol. Então parabéns pela sua competência, pela sua história e por essa vista maravilhosa aí da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha só. Obrigado. Você acha que o Brasil foi... Começou, hein? Você acha que o Brasil foi prejudicado na final olímpica em Atenas? Totalmente. Pênalti, pô. 2 mãos, pô. Aquela foi a medalha de prata mais dourada que nós já tivemos. E o treinador não leva, né, medalha. Aquela final, né? E o treinador não leva, né? Não leva medalha. Não leva. As outras confederações, federações até fazem uma réplica e dão para o treinador. Bom, eu não recebi da CBF essa réplica até hoje. Eu acho que a CBF não faz. O Bernardinho não tem nenhuma medalha real na casa dele, é um absurdo, né? A quantidade de medalha que ele já ganhou. Qual que para você é o melhor treinador hoje no Brasil, independentemente da nacionalidade? Qual é o melhor treinador de futebol do Brasil hoje? Olha, tirando o extracampo, tirando a parte de fora do campo, eu acho o Abel Ferreira muito bom. Eu só não gosto do comportamento dele e eu queria que ele respondesse para mim quando foi que ele, reclamando com o quarto árbitro, o juiz voltou da decisão. Eu não consigo entender o jeito que eles partem para o quarto árbitro, não resolve nada. A Amanda também quer saber, e eu também, e o povo quer saber, quem é para você hoje o melhor jogador atuando no Brasil? Quem é aquele cara que, jogando no Brasil, você assiste muito futebol, né? Mas é aquele que você fala, esse joga muito, esse é o top 1 do Brasil hoje. O Luiz Henrique jogando. Hoje seria o top 1. O Luiz Henrique hoje seria o top 1. Se você quiser saber quem é o top 1 brasileiro, eu digo para você que é o Neymar, se ele voltar a jogar o que ele pode jogar. Perfeito. Você acha que o Brasil leva a primeira estrela da Copa do Mundo Feminina em 2027? O Brasil será campeão? Tem tudo. Material tem, estrutura tem, tempo tem, as condições do estádio serão maravilhosas. Eu acho que está na hora, né? E para encerrar, o que esperar da seleção brasileira, imaginando Dorival Júnior na próxima Copa do Mundo, quartas de final, semifinal, final, um título você ficaria surpreso? Qual que é a sua análise, imaginando todos os adversários europeus, a Argentina, campeã do mundo, alguns times europeus muito fortes, como a Espanha com Luis de la Fuentes, como a França também. O que você imagina hoje, faltando 1 ano e meio para a Copa? Faltando pouco, né? O ano que vem já é Copa, que loucura. O tempo voa. O que você acha até onde o Brasil chega na Copa de 2026? Por favor, não me apedrejem, mas eu quero classificar primeiro. Olha, os jogos que nós temos aí pela frente, tirando os 2 últimos, Bolívia e Chile, se eu não me engano, os 2 últimos, nós temos uma pedreira grande aí pela frente. É pedreira. E pela performance que nós tivemos, eu estou muito preocupado. E eu digo para você que a maior dificuldade de um treinador são as eliminatórias. Aí você diz assim, peraí, como as eliminatórias? Porque perder uma Copa do Mundo, são 22 Copas, nós só ganhamos 5, então 17 treinadores já perderam uma Copa do Mundo.
Agora, deixar de classificar um time brasileiro para a Copa, nunca houve. Então, quem fizer tem que mudar do país, tem que sair daqui. Então, é uma preocupação muito grande. É verdade. Amanda Viana, muito obrigado, viu, pela gentileza da sua companhia aqui nesse nosso resenha especial, com um grande personagem, René Simões. Daria para fazer mais 2, 3, 4 horas de programa, com certeza. Obrigado, Amanda, viu? Um beijo para você. Queria agradecer muito o René Simões. Imagina, a gente que agradece. E, Graziani, fala, Amanda. Fala. O René pela aula também, né? Uma exposição longa dos assuntos, de forma muito didática. Tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo esse nossa resenha é muito conhecimento aí para ser adquirido. Verdade, muitas histórias para contar e para compartilhar. René, muito obrigado, viu, mais uma vez pela gentileza do seu tempo. Estamos gravando, né, o programa neste dia 8 de janeiro, que você tenha um ótimo ano de 2025, trabalhando com essa vitalidade absurda que você tem, e a gente agradece por todo esse tempo que você ficou com a gente, batendo um papo sobre futebol, e sobre gestão também, né? Obrigado e que tudo continue bem para o nosso futebol. Obrigado, Amanda, um prazer sempre grande. Eu tenho 3 filhas, Amanda, então todo programa que eu participo de uma mulher, eu digo, ó, que legal. Tem uma mulher no programa. Graziani, um abraço para você também. E eu queria deixar um abraço para o presidente de Santa Cruz. Gostei muito da entrevista dele, muito. Tá certo, a gente agradece muito. Quem quiser ver essa entrevista do presidente do Santa Cruz, que o René citou aqui algumas vezes, está no YouTube do Nosso Futebol, assim como essa entrevista com o René Simões também, daqui a alguns dias estará também disponível no YouTube do Nosso Futebol. Então a gente encerra o nosso resenha de hoje. Agradeço muito a audiência e fiquem conosco até as próximas edições do programa. Até lá.